Se há interação entre animais e humanos, certamente haverá muito drama, ação e aventura. Preparem-se, pois aqui vêm os momentos mais impressionantes com animais que ninguém acreditaria se não tivessem sido filmados. Número 1. O que deveria ser apenas mais um dia comum na fazenda se transforma em um pesadelo para este trabalhador após ser atingido violentamente por um bode. Embora uma investida de bode possa causar apenas hematomas ou ferimentos leves, casos mais graves podem ocorrer se o animal for grande e agressivo. Outros trabalhadores se reúnem ao redor do homem, que está caído no chão sentindo dor após o impacto. Número 2. Um homem grava um vídeo enquanto ensina seu amigo a montar um cavalo corretamente. No início, tudo parece tranquilo, mas a situação se torna perigosa quando o cavalo se assusta e o derruba bruscamente. O impacto da queda poderia ter sido grave, mas, felizmente, o homem não sofreu ferimentos sérios. O que era para ser um treinamento rotineiro acaba se tornando um momento caótico. Número 3. Trabalhadores tentam realocar um porco agressivo, mas o animal resiste e se torna um grande problema. Os homens enfrentam dificuldades para conter o animal, que se recusa a cooperar. O vídeo termina abruptamente, sem que seja possível saber se conseguiram completar a tarefa. Número 4. Um trabalhador tenta intimidar uma vaca que não responde aos seus comandos. No entanto, o animal decide reagir e o ataca com força. O impacto da investida pode ser extremamente perigoso, podendo causar fraturas, ferimentos internos e até levar à morte. Não há informações disponíveis sobre o estado do trabalhador após o ataque. Número 5. Um treinador trabalha na dessensibilização de um cavalo andaluz que sofreu maus tratos no passado. Cavalos podem atacar quando sentem medo ou relembram experiências traumáticas, tornando esse tipo de treinamento arriscado. O momento se torna tenso quando o homem se aproxima demais do animal, que reage violentamente, jogando-o para cima e tentando mordê-lo. Mesmo depois do ataque, o treinador continua o trabalho, demonstrando sua dedicação à reabilitação do cavalo. Número 6. A rotina de um vaqueiro pode ser mais perigosa do que se imagina. Trabalhar em um rancho envolve riscos constantes, como ataques de animais, acidentes com maquinário pesado e condições ambientais adversas. Apesar dos desafios, os trabalhadores conseguem realocar o touro sem sofrer ferimentos. Número 7. Uma mulher grava 2 gansos tranquilos em um lago, mas a cena rapidamente se torna assustadora quando um dos animais se irrita e ataca. O ganso, sentindo-se ameaçado, parte para cima, fazendo com que a gravação termine abruptamente, deixando o desfecho desconhecido. Número 8. 2 homens tentam prender um carneiro, estressando o animal ao ponto de ele reagir violentamente. Mesmo após o primeiro ataque, os homens continuam insistindo, deixando o carneiro ainda mais agitado. A segunda investida é ainda mais perigosa. O vídeo termina imediatamente após o novo ataque, sugerindo que o encontro não terminou bem. Número 9. Uma família tenta alimentar os animais da fazenda, mas um confronto inesperado acontece. 2 animais entram em uma briga intensa, tornando difícil para o fazendeiro intervir sem se machucar. Com a ajuda da esposa, ele finalmente consegue separar os animais antes que a situação piore. Número 10. Uma jovem grava sua amiga visitando os galinheiros da fazenda, sem imaginar o que está prestes a acontecer. O que parecia um momento inofensivo se transforma em um cenário assustador quando um galo, sentindo seu território ameaçado, ataca agressivamente. A garota consegue sair da área rapidamente antes de sofrer ferimentos graves. Número 11. 2 trabalhadores tentam colocar uma etiqueta em um bezerro recém-nascido, mas a mãe do animal não aprova a intervenção. A vaca se torna agressiva e os homens são forçados a isolar o bezerro para completar a tarefa. Após conseguirem marcar o animal, devolvem-no à mãe, que continua inquieta. Número 12. Um treinador grava um vídeo sobre o treinamento de alpacas, quando de repente um dos animais reage de maneira inesperada. A alpaca, incomodada com a situação, cospe no homem repetidamente, tornando a filmagem quase impossível de continuar. Antes que o momento pudesse piorar, um grupo de gansos entra em cena e começa a atacá-lo, forçando o treinador a encerrar a gravação. Número 13. Um grupo de crianças hesita em se aproximar de um frango, demonstrando certo receio do animal. Após alguma insistência, uma das crianças finalmente decide tocá-lo, mas a situação rapidamente se torna tensa quando o frango reage com agressividade. Felizmente,
O ataque não causou ferimentos, apenas um grande susto. Número 14. Trabalhadores tentam realocar um grupo de vacas, mas a situação se torna perigosa quando um dos animais se irrita e parte para cima dos homens. Mesmo após tentativas de afastamento, o animal continua investindo, forçando os trabalhadores a se protegerem rapidamente. Por sorte, nenhum dos ataques teve sucesso e todos saíram ilesos. Número 15. Um grupo de turistas grava uma lhama selvagem, sem perceber que estão se aproximando demais do animal. A lhama se incomoda com a presença dos visitantes e, em um momento de agressividade, decide atacar. Mesmo após tentar fugir, um dos turistas é perseguido pelo animal, que permanece agressivo por um tempo até finalmente se acalmar. Número 16. Um homem provoca um grupo de gansos, sem imaginar que os animais não vão aceitar a provocação passivamente. Os gansos rapidamente reagem e partem para cima do homem, que tenta escapar do ataque. A gravação termina com o homem fugindo, deixando claro o motivo pelo qual esses animais são temidos. Número 17. Cuidar de galinhas pode ser mais perigoso do que parece. Ao tentar abrir o galinheiro, um fazendeiro é surpreendido por um galo territorial e agressivo, que imediatamente o ataca. Apesar de tentar se proteger, ele percebe que deveria ter tomado mais precauções, já que galos podem causar ferimentos dolorosos com suas esporas afiadas. Número 18. Um homem se aproxima de um ganso sem perceber que está lidando com um animal extremamente protetor. O ganso, ao notar que seu território está sendo invadido, se lança para cima do homem com ataques rápidos e certeiros. O fazendeiro tenta se afastar, mas o animal continua insistindo até que ele finalmente sai de cena. Número 19. Uma criança ignora os avisos do pai e decide provocar um galo dentro do galinheiro. O animal, sentindo-se ameaçado, reage agressivamente e ataca sem hesitação, deixando o garoto assustado. O pai, observando a cena, parece não se surpreender com o desfecho, sugerindo que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Número 20. Um menino tenta alimentar algumas alpacas em um rancho, sem saber que um dos animais está prestes a reagir de maneira inesperada. A alpaca, incomodada com a proximidade, cospe diretamente no rosto do garoto, deixando-o surpreso e desconfortável. Felizmente, o animal não opta por um ataque mais agressivo, o que poderia ter tornado a situação ainda pior. Número 21. Um fazendeiro decide verificar uma vaca que acabou de dar à luz, sem perceber que a mãe não está disposta a permitir essa aproximação. O animal começa a demonstrar sinais de irritação, mas o fazendeiro insiste em se aproximar, convencido de que não corre perigo. No entanto, a vaca subitamente avança e o força a recuar, lembrando-o da importância de respeitar o espaço dos animais recém-paridos. Número 22. Um homem registra sua rotina matinal na fazenda, começando pelo momento em que solta as galinhas do galinheiro. Ao tentar limpar o espaço, ele é confrontado por um galo agressivo que bloqueia sua passagem e ameaça atacá-lo. A gravação termina no meio do confronto, sem mostrar como o fazendeiro conseguiu resolver a situação. Número 23. Lidar com vacas é um desafio devido ao seu tamanho, força e comportamento imprevisível. Um fazendeiro tenta afastar um grupo de vacas de uma determinada área, mas uma delas se irrita e investe contra ele. Mantendo a calma, ele adota uma postura defensiva e, após um tempo, o animal finalmente recua, encerrando o perigoso encontro. Número 24. Uma repórter tenta gravar uma matéria ao lado de algumas lhamas selvagens, sem imaginar que os animais não estão acostumados com câmeras. Uma das lhamas se aproxima curiosamente, mas logo a situação muda quando o animal decide cuspir na jornalista. Felizmente, o incidente não se transforma em um ataque físico, e a equipe consegue concluir a gravação. Número 25. Um galo pode ser apenas um pequeno animal de fazenda, mas isso não o impede de ser extremamente territorial e agressivo. Uma criança se aproxima de um galinheiro e, sem querer, chama a atenção do galo dominante, que imediatamente se lança para atacar. A intervenção rápida de um adulto impede que o ataque continue, evitando possíveis ferimentos graves. Número 26. Um casal tenta proteger uma galinha instalando um escudo protetor ao redor dela, sem saber que um ganso próximo não está gostando da movimentação. O ganso, percebendo a presença dos humanos, avança com força, atacando sem hesitação e causando um grande susto.
Apesar do impacto do ataque, nenhum dos dois sofre ferimentos sérios, mas a experiência serve como um lembrete de como esses animais podem ser agressivos. Número 27. Alpacas são conhecidas por seu temperamento calmo, mas podem ser agressivas quando se sentem ameaçadas. Turistas tentam se aproximar de uma alpaca para alimentá-la, mas o animal, incomodado com a aproximação, faz um movimento brusco e ameaça atacar. O grupo se afasta rapidamente, evitando uma possível agressão, mas aprendendo da pior forma a não subestimar esses animais. Número 28. Galos podem ser um grande desafio para os fazendeiros devido à sua agressividade e comportamento territorial. Um fazendeiro entra no galinheiro para alimentar as aves, mas é recebido com uma série de ataques ferozes de um galo dominante. Ele tenta afastar o animal, mas a persistência do galo o força a sair rapidamente do recinto para evitar mais ferimentos. Número 29. Gansos são extremamente protetores de seus ninhos e podem se tornar violentos quando sentem que suas crias estão ameaçadas. Um homem se aproxima de uma área onde uma família de gansos está reunida, sem perceber que sua presença está sendo vista como uma ameaça. Os gansos imediatamente avançam, atacando com bicadas e golpes de asas, até que o homem finalmente recua. Número 30. Um carneiro pode parecer um animal inofensivo, mas suas investidas podem ser extremamente perigosas. Uma jovem se aproxima de um carneiro para acariciá-lo, sem perceber que ele não está no humor para interações amigáveis. De repente, o animal avança e tenta golpeá-la com força, mas ela consegue se afastar rapidamente antes que o impacto ocorra. Número 31. Um fazendeiro grava um vídeo enquanto tenta conduzir um grupo de ovelhas para outro pasto. Tudo parece sob controle até que um carneiro, sem aviso, avança contra ele, forçando-o a reagir rapidamente para evitar ser derrubado. O animal insiste no ataque, tornando a situação cada vez mais perigosa. Número 32. Um homem grava um vídeo sobre a rotina da fazenda, incluindo seus galos e galinhas. Ao tentar interagir com um dos galos, ele percebe rapidamente que o animal não está interessado em socializar e responde com ataques rápidos e agressivos. Sem outra opção, o homem recua para evitar mais ferimentos, lembrando-se de como esses pequenos animais podem ser ferozes. Número 33. Bodes são muitas vezes subestimados por seu tamanho, mas podem ser incrivelmente fortes e persistentes. Um fazendeiro se aproxima de um bode para alimentá-lo, mas o animal parece determinado a afirmar sua dominância. Sem aviso, ele investe contra o homem, que precisa sair rapidamente do caminho para evitar ser atingido. Número 34. Um campista tenta montar sua barraca perto de um lago sem perceber que está se aproximando do território de um ganso agressivo. O animal começa a emitir sons de alerta e, em poucos segundos, avança para atacar. O homem recua rapidamente, percebendo que continuar ali não seria uma boa ideia. Número 35. Uma mulher tenta interagir com uma galinha gravando um vídeo, mas o que parecia um momento tranquilo rapidamente se transforma em pânico. A galinha, sentindo-se ameaçada, parte para cima com bicadas agressivas. Sem outra escolha, a mulher foge do recinto antes que o ataque piore. Número 36. Dois amigos passam o dia ao ar livre com seus gansos de estimação, sem imaginar que um deles está prestes a demonstrar um comportamento incomum. Ao tentar acariciar um dos gansos, um dos homens é atacado de forma inesperada. O ataque acontece tão rapidamente que ele mal tem tempo de reagir antes de se afastar. Número 37. Carneiros podem parecer calmos, mas quando se sentem ameaçados, podem investir com força suficiente para derrubar uma pessoa. Uma jovem se aproxima de um carneiro aparentemente dócil, mas o animal rapidamente se mostra agressivo e investe contra ela. O vídeo termina antes de mostrar as consequências do ataque, deixando o desfecho incerto. Número 38. Um fazendeiro e seu filho tentam realizar tarefas simples na fazenda quando um galo agressivo decide intervir. O animal, protegendo seu território, investe repetidamente contra o fazendeiro, forçando-o a se afastar. A cena termina quando o galo finalmente se acalma após um tempo. Número 39. Lhamas podem parecer animais tranquilos, mas quando se sentem ameaçadas podem atacar com força. Duas mulheres tentam interagir com uma lhama em um rancho, sem saber que o animal não está disposto a cooperar. A lhama, incomodada, cospe nelas repetidamente, forçando as mulheres a recuar. Número 40.
Um fazendeiro tenta examinar um bezerro recém-nascido para verificar sua saúde, mas a mãe do animal não está disposta a permitir isso. A vaca avança com força contra o homem, obrigando-o a recuar rapidamente. Depois de vários minutos tentando se aproximar, ele finalmente consegue examinar o bezerro e devolvê-lo à mãe. Número 41. Câmeras de segurança registram o momento em que um fazendeiro entra em um cercado para checar um bezerro, mas a situação rapidamente sai do controle. A vaca-mãe, percebendo sua presença, avança de maneira agressiva e o ataca antes que ele consiga escapar. Felizmente, após alguns minutos, o animal se acalma e o fazendeiro pode continuar seu trabalho. Número 42. Galos são frequentemente subestimados, mas suas esporas afiadas podem causar cortes dolorosos. Um fazendeiro entra no galinheiro e logo é recebido por um galo territorial, que não hesita em atacá-lo. O homem tenta afastá-lo, mas o animal insiste nos ataques, obrigando-o a sair rapidamente. Número 43. Durante a manhã, uma fazendeira sai para alimentar seus animais, mas não espera ser atacada por um de seus gansos. O animal avança rapidamente, bicando suas mãos e braços antes que ela consiga se afastar. Apesar do susto, ela continua a rotina, ciente de que enfrentará o mesmo problema no dia seguinte. Número 44. Um homem subestima a força de um galo ao tentar pegá-lo dentro do galinheiro. O animal, não querendo ser capturado, ataca violentamente, usando suas esporas para se defender. Após alguns segundos de luta, o homem finalmente decide recuar. Número 45. Gansos podem parecer inofensivos, mas quando defendem seu território, podem ser extremamente agressivos. Um fazendeiro caminha perto de um lago quando um ganso se lança contra ele sem aviso. O animal persegue o homem por vários metros antes de finalmente desistir do ataque. Número 46. Um fazendeiro é surpreendido por um galo agressivo enquanto tenta realizar tarefas diárias no galinheiro. O animal avança repetidamente, tentando bicá-lo e usar suas garras. O fazendeiro consegue se defender, mas não sem dificuldades. Este gorila fez manchetes em todo o mundo e por todos os motivos certos. Em 31 de agosto de 1986, um garotinho chamado Levon Merritt estava de férias com sua família em Jersey quando caiu no cercado dos gorilas, no Parque de Vida Selvagem Darrell. Todos ao redor do cercado sabiam que o destino do menino estava nas mãos dos gorilas, que se reuniram ao redor dele. Um desses gorilas era Jumbo, que se aproximou muito do menino e o tocou. Ninguém sabe o que aconteceu com o macho alfa, mas ele não apenas deixou o local por conta própria, como também levou todos os outros gorilas com ele, permitindo que a equipe de emergência retirasse o menino. Uma atitude verdadeiramente excepcional. Jumbo conquistou o coração de todos ao redor do mundo e realmente melhorou a imagem dos gorilas como um todo. Número 2. Protesto da orca assassina. As orcas são predadores no topo da cadeia alimentar e estão entre meus animais favoritos no planeta. Assistir a elas em cativeiro é verdadeiramente angustiante para mim, e quando vi isso fiquei devastado. Todos nós adoraríamos ser livres no oceano. Aqui está sim, esta é uma orca batendo a cabeça contra um portão de metal em frustração porque se sentia solitária na pequena jaula aquática em que estava. Foi um protesto único. O vídeo se tornou viral instantaneamente e causou enorme indignação entre os grupos de direitos dos animais. Os oficiais do zoológico dizem que a orca estava simplesmente em pânico. Mas, para mim, o vídeo, filmado por um visitante anônimo no Parque Loro, em Tenerife, Espanha, parece indicar mais do que isso. Morgan, a orca assassina, estava isolada em um tanque médico, longe de outras orcas, e, como se isso não fosse suficiente, em 2019 outra orca foi vista batendo a cabeça contra a parede de vidro. Este vídeo foi filmado por ativistas contra o cativeiro que entraram no Marineland e observaram Kiska, a última orca sobrevivente do local. O vídeo com a mensagem de que essa crueldade deve terminar se tornou viral instantaneamente. Qual é a sua opinião sobre isso? Vá em frente e me diga na seção de comentários. Número 3. Panda precisa de jaqueta. Este panda precisava dessa jaqueta e este homem se aproximou tanto dele que o animal decidiu agarrar e pegar a roupa por conta própria. Ok, eu subestimei um pouco, é um ataque, mas felizmente o animal pegou apenas sua jaqueta. E, portanto, o homem acabou bem, em vez de terminar em uma sala de emergência. O incidente ocorreu em um zoológico chinês em agosto de 2011,
e este homem se tornou o vencedor do Prêmio Darwin por posar para a foto antes de um cercado de pandas, logo após as grades da jaula. O animal foi rápido em interpretar isso como uma intrusão e atacou o homem. As pessoas ao redor ajudaram o homem em apuros a escapar, e o panda ficou com a jaqueta. A maneira como ele brincava com a jaqueta no final me fez pensar que talvez ele realmente quisesse tê-la. Número 4. Tubarão resgatado. Este cara estava pescando quando viu um tubarão encalhado lutando para voltar ao oceano. Após várias tentativas mal-sucedidas de arrastar o tubarão encalhado de volta ao oceano, ele tomou uma decisão totalmente inesperada e rápida. Levantando o focinho e segurando o tubarão gentilmente com as mãos, ele pegou o tubarão, que se debatia e torcia, e finalmente conseguiu carregá-lo e entregá-lo às ondas do oceano. Número 5. Referral dentro da cobra. Esta é uma maneira muito boa de se tornar milionário. Saia para a selva nos florestas da Índia, procure uma cobra-rei, pegue-a e abra sua cabeça. Voilá, há uma pérola negra em sua cabeça esperando por você segurá-la e se tornar milionário. Se ao menos isso fosse verdade. Os vídeos estão se tornando virais na internet e as pessoas estão realmente curiosas se as cobras podem produzir pérolas pretas de $1 milhão, chamadas Nagmani ou não. Bem, aqui está o negócio. Elas não podem. Então não saia procurando e cortando suas cabeças. Encantadores de serpentes na Índia deliberadamente inserem uma pérola dentro de uma cobra e depois a retiram diante de uma câmera ou de uma audiência para impressioná-los. Número 6. Elefante recebe tratamento. Espere, esta é realmente interessante. Você sabe toda a poluição por plástico e os animais selvagens que a consomem acidentalmente? Esses animais definitivamente não podem digeri-la, e esse plástico se acumula em seu trato, a menos que a ajuda externa seja dada a eles na forma de veterinários retirando-o. Agora, isso é muito infeliz, e centenas de operações acontecem para manter os animais vivos, como este elefante. Mas tudo o que eles queriam mostrar era este vídeo. Toda a perda de semanas esvaziada sobre o pobre veterinário. Não sei o que sentir por ele, mas para o elefante deve ter sido um grande alívio. Parabéns aos médicos que salvam animais de suas dores indizíveis e inexpressáveis. Número 7. Cesariana em tubarão. Este é realmente insano. Um pescador trouxe um tubarão morto que por acaso estava grávido. Agora o homem sabia que não tinha tempo para salvar os bebês por um parto normal, então ele imediatamente preparou o tubarão para uma cesariana. Eu não sabia que tubarões poderiam dar à luz a tantos bebês. Mais de 100 neste caso. Mas eles estavam vivos e se movendo. O pescador parecia experiente e reuniu todos os bebês de um lado. Infelizmente, o clipe terminou aí, mas disse que o homem devolveu todos os tubarões bebês ao mar. Assistir a uma cesariana de tubarão é realmente muito raro, então este é um vídeo muito valioso. Número 8. Chimpanzé aprende sobre eletricidade. Os animais são muito inocentes quando se trata de aprender conceitos humanos e descobrir como funciona o fio da cerca elétrica é verdadeiramente doloroso para eles. Este vídeo foi capturado por um turista que estava observando uma família de chimpanzés em um cercado de zoológico. De repente, o filhote de chimpanzé, movido pela curiosidade, tocou o fio da cerca elétrica, que lhe deu uma forte descarga elétrica. O filhote voltou gritando para sua mãe, e toda a família se reuniu ao redor dele para consolá-lo. O chimpanzé se sentiu melhor instantaneamente, mas definitivamente aprendeu uma lição difícil de nunca mais tocar naquele fio. Número 9. Veado do inferno. Espere por este, vai certamente assustar todos vocês. Este é um veado, sim, um veado normal, fugindo do homem com a câmera. Tudo bem, deixe-o correr. Sim, está indo bem, e minha nossa, o que é isso? Parece que este é um veado com o pescoço quebrado andando pelos arbustos. Mas, Deus, eu não quero acreditar nisso. Isso não pode ser verdade. O mesmo veado, ou talvez outro com o mesmo pescoço quebrado, foi filmado novamente em 2019 em St. Mary's, Idaho, Estados Unidos. O homem disse que o veado tem andado por aí há cerca de 4 anos com um pescoço visivelmente distorcido. E mesmo assim, continua a ter filhotes. Número 10. Viagem e morte. A razão pela qual eu não acreditava na coisa toda do veado vivendo com o pescoço quebrado é este clipe. Uma manada de alces estava cruzando uma estrada e linhas de cerca. Se eu pudesse aproximar a imagem para vocês um pouco... Eles estão todos cruzando. Pular tão alto não é um problema para eles, mas tropeçar é. Um desses alces tropeçou em uma cerca e capotou, plantando seus chifres no chão.
O tropeço foi tão ruim que o pobre animal não conseguiu se levantar e morreu no local devido a um pescoço quebrado. Minha pesquisa diz que o alce morreu ali mesmo em segundos, e a luta posterior foi apenas espasmos musculares. Pode estar errado sobre isso, mas o que vocês acham? É bastante notável que todo o incidente tenha sido capturado em câmera. Número 11. Golfinho pede ajuda. Agora eu vi e mostrei para vocês muitos clipes de pessoas ajudando golfinhos, mas este é, de longe, o mais claro de todos os clipes subaquáticos. Um golfinho nariz de garrafa tinha uma linha de pesca presa a uma de suas nadadeiras, e ele veio direto ao mergulhador quando este o chamou. O golfinho se aproximou calmamente dele e descansou perto enquanto o homem cortava a corda ao redor de sua nadadeira peitoral. Não sei se era uma linha ou um anzol, mas o animal estava definitivamente incomodado por isso e circulou ao redor do mergulhador quando o homem finalmente a removeu. Ela deu um suspiro de alívio e seguiu seu caminho. Número 12. Tubarão-martelo come arraia. Este é ótimo. Vocês sabem que os aquários muitas vezes apresentam alguns incidentes selvagens, mas meu favorito foi a colisão entre uma arraia-manta e um tubarão-baleia. Ambos os animais estavam como: "Não vou me mover, cara, você que se mexa." Depois se desculparam um com o outro e seguiram seus caminhos separados. Mas o próximo na lista é um ótimo vídeo. Um tubarão-martelo atacando e comendo uma arraia. Selvagem, cru e implacável, e isso bem diante dos visitantes. Quando você coloca um grupo de tubarões-martelo em um aquário cheio de arraias, que acontecem de ser sua refeição favorita, o que mais você espera? O tubarão pegou a arraia para um longo passeio ao redor do aquário, para um espetáculo completo, antes de finalmente engoli-la. Número 13. Leoa mata leão. Este é épico. Veja como as leoas estão todas reunidas e se uniram contra aquele único leão, que não conseguiu enfrentá-las. Agora nenhum leão saudável jamais cairia assim sem lutar. Parece que o leão estava ou sedado, doente ou velho. Seja qual for o caso, foi uma cena cruel e inacreditável de ser capturada em câmera. Os tratadores do zoológico se recusaram a intervir, alegando que era um processo natural e bruto. Minha suposição é que o leão teria sobrevivido se tivesse tido uma chance pelos tratadores. Caso contrário, o modo como essas leoas decapitaram e mutilaram o leão, era óbvio que ele não sairia vivo daquilo. Teria sido melhor se os oficiais o tivessem sacrificado em vez de forçá-lo a prolongar a vida diante de uma audiência de turistas horrorizados. Número 14. Canoa sobre jacaré. Imagine que você saiu para andar de canoa e de repente percebeu que esse talvez não seja o lugar para sua canoa estar. Este homem teve o susto de sua vida quando viu que sua canoa estava na verdade em cima de um enorme jacaré. Ainda bem que a canoa era transparente, e a câmera capturou claramente quando o jacaré subiu das águas lamacentas e esbarrou na canoa. Felizmente o jacaré recuou para a água, e o homem decidiu deixar o riacho. Mas sabe como é o ditado, da frigideira para o fogo. A rampa do barco estava bloqueada por um bando de jacarés. Então o homem decidiu enfrentar o menor deles e tentar a sorte, o que funcionou, e ele seguiu seu caminho. Número 15. Selfie dá errado. Se exibir é sempre uma má ideia, e se exibir com uma Python, bem, isso é uma péssima ideia. Moradores da Bengala Ocidental, na Índia, relataram uma enorme Python em seu campo e chamaram os guardas florestais para resgatar a poderosa cobra e levá-la de volta para casa. Os guardas rapidamente controlaram a situação assim que chegaram, e tudo estava indo bem até que o oficial sênior decidiu tirar uma selfie com a cobra ao redor do pescoço. Definitivamente não foi uma boa ideia, devo dizer. A Python contraiu seu corpo ao redor do pescoço do homem, e aquela exibição de bravura logo se transformou numa batalha de vida ou morte para o oficial. Graças a Deus, os guardas foram rápidos em ajudar seu oficial sênior. A situação foi controlada, e o homem ficou bem no final. Mas fica a lição para todos. Selfie com uma cobra nunca é uma boa ideia. Número 16. Surpresa de hipopótamo. Surpresa? Acho que palavras como terror, encontro arrepiante ou pavor seriam melhores para descrever o que aconteceu com essas crianças nadando em um pequeno rio em algum lugar de uma aldeia remota da África. Não se preocupem, ninguém se machucou, graças a Deus. Mas minha mente ainda está anestesiada ao pensar como ninguém antecipou esse encontro. O hipopótamo estava tão bem camuflado na água lamacenta e tão sorrateiramente suave e calmo debaixo d'água, até o momento em que emergiu à superfície. Ninguém poderia sequer imaginar sua presença. E se você está preocupado com o terceiro garoto, bem,
Ele foi para os arbustos no lado direito da sua tela. Todos ficaram bem neste encontro arrepiante. Número 17. Leão marinho irritado. Os leões marinhos têm feito manchetes de vez em quando, e geralmente não por bons motivos. Ou nós, humanos, estamos interferindo demais em suas vidas, ou eles simplesmente estão fartos de suas vidas e descarregam sua raiva em nós. Esta é a terceira vez que vejo um leão marinho irritado perseguindo e tentando atacar um pescador. O leão estava calmamente aproveitando seu peixe quando um pescador tentou provocá-lo. A situação parecia terrível e agressiva, mas o pescador conseguiu se salvar e deixou o animal com seu alimento. Agora minha pergunta é: por que, cara? Você não gosta dos seus membros e pele intactos no corpo ou algo assim? Não provoque esses pobres animais, ou eles sabem como acertar as contas por si mesmos. Número 18. Homem e tubarão se viram. Outro idiota com um tubarão. Os tubarões são chamados de thrashers por causa de suas caudas imensamente poderosas e enormes, e este homem aqui está tentando levantar um em seu barco. Ele tinha isso vindo. Não posso dizer mais nada. Se este homem pensou que poderia possivelmente segurar um tubarão thrasher em suas mãos e levantá-lo para o barco, eu quero dizer, vamos lá, ele estava pedindo por isso. No entanto, ele estava bem, apenas um bom mergulho na água fria. Devo também dizer que ele era experiente da maneira como ele escorregou e virou, mas segurou no barco e conseguiu se salvar do tubarão. O thrasher é pequeno, mas poderoso. Número 19. Elefante marinho nas ruas. É melhor voltarmos para as cavernas, pois nossas ruas estão sendo tomadas por elefantes marinhos. E, Deus, eles são enormes. Este vídeo vem do Chile, onde um elefante marinho foi visto passeando por um bairro e os moradores de Puerto Cisnes ficaram perplexos ao vê-lo lá. Não é todo dia que você vê um selo se arrastando pela rua. Alguns desses moradores corajosos saíram com grandes lonas pretas e conduziram o animal confuso de volta ao oceano. Avistamentos de elefantes marinhos são bastante raros, e as chances de cruzar com um são muito pequenas, mas deixe-me dizer-lhe, se você se deparar com aquele adulto de 4 metros de comprimento com 1.800 quilos de peso, pode realmente sacudir seu carro, esmagar seu corpo e gerar uma grande conta para as seguradoras. Mas ainda os acho fofos com seus narizes estranhos. Número 20. Skate deu errado? Tudo bem, espere, este é realmente engraçado. Então esse cara pensou que seria uma boa ideia provocar um pequeno cão de guarda só porque estava confinado ao gramado, mas o cão saiu por uma pequena abertura e o que aconteceu a seguir? Bem, a corrida pela vida, ou pela emergência. Foi realmente ótimo que o homem corresse, filmasse e se equilibrasse tudo ao mesmo tempo. O cão ficou para trás e o homem seguiu seu caminho. Mas no dia seguinte ele apareceu no mesmo lugar com suas compras, e estava casualmente falando sobre seu dia anterior quando isso aconteceu. Cara, esses cães realmente tinham uma rixa contra esse homem. O pobre coitado estava aterrorizado. Número 21. Levantado por uma girafa. De todos os levantamentos que mostrei neste vídeo, este é de longe o meu favorito. Aqui um garoto estava alimentando uma girafa em um zoológico quando o animal simplesmente o levantou do chão na presença de seus pais. Se não fosse pelos pais, não sei o que a girafa teria feito com o garoto. Momentos típicos de zoológico, sim. Os zoológicos estão constantemente cheios de momentos tremendamente engraçados ou incríveis. Tinham uma rixa contra esse homem. Uma vez, um homem decidiu montar em um rinoceronte em seu cercado e foi em frente para montar nele. Apenas mais um momento incrível de zoológico. Número 22. Tinham uma rixa contra golpe de homem com frigideira. Dê uma boa olhada neste clipe e adivinhe de que país ele vem. Um homem mais velho com uma frigideira, um crocodilo carregando para fora de um lago e um golpe louco e maluco como este soa e parece australiano para mim. E sim, foi filmado no território norte da Austrália. O velho dono de uma pousada turística acertou um crocodilo que carregava com sua frigideira, e o vídeo se tornou viral por todas as boas razões. Deste golpe de homem, acabei de lembrar de um clipe chamado O Toque de um Homem. É insano como o jacaré simplesmente apareceu fora d'água como um animal de estimação, mas não era um animal de estimação. E minha única pergunta é: o que teria acontecido se um homem tivesse caído na água? Um rolamento de morte ou uma mordida direta para o céu? Sério, pessoal, isso é muito estúpido. O que teria acontecido se um homem tivesse caído na água? Número 23. Um rolamento de morte ou uma mordida direta para o céu. Na Austrália, um homem veio cara a cara com seu pior pesadelo. O que teria acontecido se um homem tivesse caído na água? Ele notou um rolamento de morte ou uma mordida direta para o céu.
De repente, o tubarão atacou diretamente com as mandíbulas. O que teria acontecido se um homem tivesse caído na água? Um pedaço de sua rolamento de morte, mas ele conseguiu ir direta para o fluxo e fez a única coisa que isso é muito. Enfiou sua lança de pesca. O que teria acontecido se um homem tivesse caído na água? O tubarão arrancou a lança e a linha de suas mãos direta e lutou com ela, enquanto ele rapidamente conseguia se livrar. Observar o tubarão mexendo se um homem tivesse caído na água. Ele conseguiu sair da rolamento de morte 24, ou uma mordida direta para o céu. De baleia. Sério, pessoal, nem todos os seres marinhos estão aí para assustar você. O que teria acontecido alguns se um estão apenas lá para surpreendê-lo? Um rolamento de morte ou uma mordida direta alguns anos atrás, quando um barco cheio de observadores de baleias teve uma visão acontecido se um homem tivesse caído na água, saltando perto de rolamento de morte ou uma mordida direta estava ajustando sua câmera para capturar alguns momentos memoráveis. O que teria acontecido se um homem tivesse caído uma baleia jubarte lhes deu um rolamento de morte enorme depois de surgir ao lado de seu barco e enviar enormes ondas de água sobre ele, deixando os espectadores completamente maravilhados. Felizmente, ela pulou ao lado do barco e ninguém foi ferido durante este encontro surpreendente. Número 25. Tubarão branco mastiga barco. Fora da costa da África do Sul, um grupo de aventureiros estava explorando Mossel Bay, mas acabou se tornando o centro das atenções. Andando em um bote inflável, a tripulação notou um grande tubarão branco aparecendo na superfície da água e nadando ao lado de seu barco. A tripulação estava animada para ver o grande tubarão branco, que definitivamente tinha outros planos, pois num piscar de olhos, ele afundou seus dentes no borracha, deixando o barco lentamente afundando. O peixe curioso pode não ter querido machucar ninguém, já que apenas mordeu um pedaço na frente da tripulação de olhos arregalados. Mas antes que essa simples investigação tomasse um rumo pior, eles conseguiram nadar até a costa. Felizmente, ninguém se machucou, e o barco se afastou no final do vídeo. Número 26. Polvo versus humano. Os humanos podem se considerar as criaturas mais inteligentes, mas os polvos também demonstraram sua inteligência de várias maneiras. Isso foi provado alguns anos atrás quando um mergulhador russo estava explorando o mar do Japão. Lá ele notou um polvo gigante e decidiu tirar algumas fotos de perto. De repente, o molusco massivo nadou até ele e se agarrou, espalhando suas pernas cheias de ventosas ao redor dele e tentando agarrar seu equipamento de respiração. O animal de 8 pernas também tentou morder ele com seu bico afiado. O mergulhador conseguiu se libertar depois de puxar o polvo, que nadou em direção às profundezas do oceano após alguns segundos angustiantes. Número 27. Polvo versus tubarão. Você pode pensar em um tubarão como o predador mais feroz, mas aqui um polvo gigante do Pacífico foi pego em flagrante atacando um tubarão espinhoso. O tubarão estava cuidando de seus próprios negócios quando seu predador inesperado decidiu derrubá-lo. Polvos geralmente não atacam um tubarão, mas aqui, este camuflado com o fundo de repente atirou suas longas pernas em direção ao peixe que passava e o virou de cabeça para baixo, enviando o tubarão para uma imobilidade tônica, após o qual ele agarrou firmemente a presa com suas ventosas, tomando controle total sobre ela e eventualmente sufocando-o em segundos. Bem, isso pode ser considerado o assassinato mais bizarro registrado até agora. Número 28. Sapo montando pitão. Aqui temos uma cena épica de uma corrida selvagem. Pessoas na Austrália ficaram perplexas após testemunhar a visão estranha de uma pitão deslizando rapidamente com sapos agarrados às suas costas, e não apenas um ou dois deles, mas 10 sapos foram vistos cavalgando uma pitão de 3,5 metros. Inicialmente, essa cobra foi assumida como morta, mas de repente ela começou a se mover pelo campo úmido. Para os espectadores, isso pode ser algo inacreditável, mas segundo os pesquisadores, esse comportamento incomum dos sapos cana era apenas para evitar a água alagada. Estranhamente, o réptil também ajudou os pequenos anfíbios a fugirem da água subindo. Número 29. Jacaré furtivo. Esta entrada precisa de sua super atenção, porque se você piscar, pode perder o que aconteceu. Enquanto estava caiaque e pescando com sua filha pequena em um lago na Louisiana, este homem não tinha ideia do que estava prestes a encontrar. Justamente quando ele decidiu puxar o suposto peixe-gato preso em seu anzol, de repente um crocodilo assassino apareceu em seu lugar. Observando as mandíbulas do monstro emergirem na superfície, o homem começou a mover seu remo o mais rápido que pôde. Felizmente, ele não perdeu a calma e conseguiu escapar rapidamente. Bem, isso pode ser engraçado e assustador ao mesmo tempo. Número 30.
Grouper come tubarão de 4 pés. Gravado alguns anos atrás, fora da costa da Flórida, aqui temos um momento incrível onde um grouper deixou toda a tripulação de pesca com o maior choque de suas vidas. Justamente quando o capitão de pesca decidiu aproveitar a única captura de seu dia, um saqueador marinho com alguns planos sinistros apareceu do nada. Um tubarão nariz preto havia sido fisgado depois de um dia inteiro, mas eles não eram os únicos de olho nele, pois 3 garoupas gigantes do Atlântico espreitavam abaixo de seu barco, também esperavam para atacar sua presa. De repente, uma delas saltou da água e engoliu o tubarão de 4 pés em suas mandíbulas, rompendo a linha do pescador e mergulhando-a no fundo. Número 31. Tubarão branco ataca outro tubarão. Este encontro de parar o coração ocorreu alguns anos atrás, quando um mergulhador decidiu enfrentar um tubarão branco ao se enclausurar numa gaiola fantasma subaquática. Logo após descer alguns metros abaixo da superfície, um tubarão branco apareceu do Oceano Azul profundo e começou a investigar a gaiola mordendo sua base. Mas antes que ele pudesse mastigar completamente a gaiola, outro tubarão branco entrou em cena e atacou o primeiro, resultando no afundamento de ambos os tubarões de volta às profundezas escuras. Número 32. Tubarão come peixe exótico. Ok, então os oficiais deste parque pensaram assim: compramos um peixe exótico muito caro e vamos mantê-lo seguro no aquário para os visitantes verem. Mas também vamos colocar um tubarão no aquário, sabe, para os turistas. Mas e quanto ao peixe exótico? Ah, o tubarão vai comê-lo. Mas não era exótico e nós queríamos mantê-lo seguro? Não, era apenas um peixe-olho de boi, nada tão exótico. Estamos bem. Seria uma boa lição de vida para os alunos do ensino fundamental em suas excursões escolares. Número 33. Touro e carro. Agora isso é o que eu chamo de versão animal de Velozes e Furiosos. Este vídeo não poderia ter vindo de outro lugar do planeta, senão da Espanha. Filmado em julho de 2016 em Guadalajara, Espanha, um touro estava correndo pelas ruas da cidade quando finalmente parou e atacou um veículo 4x4. Embora tenha sido uma visão terrível para os espectadores e para as pessoas sentadas no carro, ninguém se machucou, exceto pelo carro. Mas espero que eles estivessem seguro para cobrir isso. O touro bateu no carro com sua cabeça 4 ou 5 vezes antes de finalmente se afastar. Mas, homem, a força com que ele estava batendo era insana. A buzina cortou o pneu e perfurou o radiador como se fosse nada. Eu nem quero imaginar algo vivo diante deste touro. Número 34. Rinoceronte destrói carro. A única coisa que me alegra é que o carro estava vazio, caso contrário, as pessoas teriam tido uma montanha-russa. Este magnífico show de poder foi filmado em 2019, quando um rinoceronte irritado viu um carro estacionado de guardas florestais e decidiu desabafar a raiva de toda a sua vida naquele pobre carro. Ele rolou e virou o carro como se fosse uma lata de lixo vazia e sem peso. Finalmente outro carro entrou e conduziu casualmente aquele tanque de batalha blindado furioso para fora da arena. Não tenho certeza se um carro tão destruído poderia ser consertado ou não. Número 35. Cabeça de mergulhador e tubarão-tigre. Gravado nas águas de Fiji, aqui está outro momento chocante quando esse grupo aventureiro de mergulhadores decidiu explorar o mundo submarino e a vida marinha cercado por peixes. Um dos mergulhadores decidiu subir para ter uma visão melhor e acabou diretamente no caminho de um grande tubarão-tigre que emergiu do nada para lhe dar o maior susto de sua vida. Felizmente para ele, o tratador de tubarões foi rápido no gatilho e enfiou uma barra entre a cabeça do mergulhador e a boca escancarada do tubarão, fazendo com que o tubarão mordesse, dando ao mergulhador tempo suficiente para se abaixar e empurrar o tubarão para fora do caminho do resto do grupo. Número 36. Cachorro ataca tubarão. Aqui está um momento de cair o queixo entre um animal de estimação e um predador marinho. Quando um grupo de pescadores estava tentando pegar um tubarão na beira da água, tentando fisgar um tubarão com uma vara de pesca, um cachorro curioso, depois de avistar o predador à espreita, decidiu descer até a água para enfrentar a coisa, latindo e rosnando, perseguindo o peixe poderoso na água. Embora o tubarão estivesse fisgado e arrastado para a margem, o cachorro manteve sua calma e participou em perturbar o peixe fisgado. No entanto, teve que desistir de sua guerra unilateral depois de receber um golpe de cauda do tubarão. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Gostem e compartilhem com seus amigos. Inscrevam-se no canal e ativem o sino de notificações
para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis.